Muito boa tarde para você aí de casa. Tá começando o Futebolês Especial nesse sabadão. E olha, futebol vai rolar hoje, amanhã, muito futebol nesse final de semana. E o Futebolês Especial traz tudo aqui para você desses jogos do Campeonato Cearense. Tem também muitos assuntos. Tem o vôlei feminino do Ceará sendo destaque, sendo uma grande potência aí na Superliga B. Mas vamos começar o programa de hoje falando sobre o futebol cearense, sobre o campeonato que já tá rolando. O Ceará, líder do campeonato, com 2 vitórias, joga hoje. Bota aí na tela pra gente ver os jogos dessa quarta rodada. O Ceará que hoje, daqui a pouquinho, na verdade, no estádio Presidente Vargas, recebe a equipe do Iguatu, que tem sido uma pedra no sapato aí do Ceará nos últimos campeonatos. Tem o Maranguape recebendo o Floresta e tem a equipe do Fortaleza contra o Maracanã. Esse jogo amanhã, 18 horas, também no estádio Presidente Vargas. E para falar sobre tudo isso, quero convocar ninguém mais, ninguém menos do que Renato Manso. Fala, Manso, beleza? Tudo bem? Tudo ótimo. Daqui a pouquinho, labuta, né, Renato? É isso, daqui a pouco estamos no estádio Presidente Vargas, mais um jogo aí do Campeonato Cearense e daquele jogo que pode confirmar a classificação do Ceará para a próxima fase, né? Pois é, Renato, um jogo de muita importância contra um Iguatu que tem sido uma pedra no sapato. A gente espera que para essa partida, diferentemente do que aconteceu no último jogo, que o Ceará poupe alguns jogadores, isso que o Moza falou na coletiva, né, Renato? Uma das ideias do Moza nesse começo de temporada é fazer esse revezamento, né? Começa a temporada com alguns jogadores, jogou o primeiro jogo com o Sub-20, o segundo joga com o time hoje base, o time que tem tudo para ser o titular para essa temporada, ou pelo menos para esse começo de ano. E aí no segundo jogo, no segundo momento, já que o Ceará já tem 6 pontos, já está com uma gordura nesses 4 jogos que vai fazer, dificilmente fica fora aí dessa fase final, aliás, não vai ficar. Então ele tem como a possibilidade de fazer algumas trocas, de tentar algumas alternativas, né? E acho que hoje contra o Iguatu, que é um time muito difícil de ser batido, que tem um trabalho mais consolidado também do Austin Luiz, o Ceará tem a possibilidade de fazer um enfrentamento talvez até maior, com mais dificuldade, com um maior nível de concentração, mas oportunizando, dando aí a possibilidade de alguns jogadores estarem em campo, atuando, colocando em prática aí o que vem sendo trabalhado, o que vem sendo implantado pelo Moza. Então acredito nessa possibilidade, o Moza já falou sobre isso, e por mais que a gente não goste muito, ou tente valorizar o Campeonato Cearense, não deixa de ser também uma pré-temporada, um momento ali onde os jogadores estão começando a entrar no ritmo de uma temporada que deve ter aí quase 60 jogos ao longo do ano todo. Porque eu fico pensando, Renato, com a cabeça do torcedor. O Ceará estreou com vitória, com o time Sub-20 vencendo a equipe do Floresta, ganhou do Maranguape com um time profissional, com o gol do Vina ali na reta final. Há uma expectativa de mesclar e eu queria saber de você qual a importância disso para o Ceará como um todo, para a temporada do Ceará. Qual a importância desse campeonato servir como laboratório para o Moza nesse começo do ano e claro que vai servir para todo 2026? Eu destaco 2 coisas. A primeira é o aspecto físico. A gente sabe que a temporada no futebol brasileiro é uma temporada longa, né? Que vai até dezembro. Tem a parada do meio de ano porque vai ter Copa do Mundo. Só que fisicamente o jogador ele vai atingindo o ápice, chega num patamar e depois também tem a tendência de ir caindo na reta final. Então se você consegue controlar essa dosagem, é muito importante e esse começo serve para equilibrar todo mundo ali, deixar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. E o segundo ponto é o seguinte, a possibilidade também de fazer testes, de perceber como é que está o desempenho dos jogadores em ação, nos jogos. Então acredito que dar a oportunidade é fazer com que o jogador também tenha a chance de dizer assim, eu estou aqui à disposição, eu posso também ajudar. E acho que o Moza faz certo quando ele reveza também. Exatamente, Renato. E quem joga também no final de semana é a equipe do Fortaleza. O Fortaleza que joga amanhã, o time do Leão do Pici, depois de ter vencido o Quixadá com uma goleada 4-0, o Leão volta a campo e o time de Thiago Carpini encara a equipe do Maracanã no estádio Presidente Vargas. Amanhã teremos o jogo da vida para o Maracanã nesse estadual. O último colocado vai enfrentar o Fortaleza, que venceu a primeira do ano anteontem. O que me pega não é esse detalhe de contra quem o Fortaleza joga, quem nós estamos enfrentando, o que nós temos trabalhado no dia a dia nos comportamentos com os atletas, é a nossa disposição e a nossa maneira de se comportar independente do adversário. Vai já terminar essa primeira fase. São mais 2 jogos apenas para o Fortaleza. Esse de amanhã contra o Maracanã e na quinta-feira encerra a primeira fase contra o Horizonte.
O Fortaleza sabe muito bem que vencer amanhã deixa o time bem perto da vaga na próxima fase. O campeonato mudou esse ano, ficou mais curto e, portanto, mais traiçoeiro. Qualquer vacilo pode custar muito caro. E o Fortaleza não quer nem pensar em ficar fora da disputa do título estadual. Voltar a ser campeão depois de 2 anos é um objetivo. Esse início de estadual para nós ainda é uma extensão da pré-temporada. Foram poucas sessões de treino, né? E tudo muito curto, a gente conhecendo cada vez melhor os atletas. Eu preciso aproveitar ao máximo esse início de temporada para entender o que eu vou ter durante toda a nossa trajetória, das competições que vem pela frente. Novo treinador, nova realidade. O desafio é grande para o Fortaleza em 2026. E nada melhor que vitórias, para o time pegar o ritmo e conseguir fazer um bom estadual. Amanhã, 6 da noite, terceiro ato tricolor no Cearense. Renato, o Fortaleza que estreou com um empate contra o Ferroviário com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, aí agora o goleiro Quixadá faz o que se espera do Fortaleza e tem esse confronto contra o Maracanã amanhã, Renato, que todo mundo imagina que seja um jogo daqueles mais tranquilos também. Ninguém imaginava que o Maracanã fosse um adversário mais fácil nesse começo do ano, mas tem perdido os jogos e começou muito mal, já está sem chance de classificação, né, Renato? Quando a gente olhou para a tabela logo no início, o Fortaleza tinha um desafio de encarar o Ferroviário, pegava um Quixadá vindo da Série B e depois ia decidir contra o Maracanã. Então eram 3 jogos ali, de 3, 2 jogos eram bem emblemáticos, relevantes ali de competitividade. Pode até se dizer que o Fortaleza pegou um grupo mais difícil, por conta dos adversários que tem no grupo. Agora, o cenário do campeonato mostrou uma outra questão. O Maracanã vem de derrotas, não consegue pontuar e vai para o quadrangular ali da permanência. Então o Fortaleza vai pegar, no fim das contas, o adversário que menos se encontrou na competição, né? Junto com o Tirol, por exemplo, são times que têm pontuado muito pouco, o Maracanã nem ponto fez ainda. Então também serve para o Carpini, nesse sentido, ter um pouco mais de tranquilidade, até pelos 4 pontos que o Fortaleza tem, o empate com o Ferroviário e a vitória contra o Quixadá, para também ir ajustando o time. Se ele vai manter os 3 volantes que ele jogou contra o Quixadá, vai manter Pochettino, Crispim e Barreiro na frente, ou vai dar uma oportunidade, por exemplo, para o Kaique começar o jogo? Será que o Ronald, que começou no banco, vai ter uma oportunidade entre os volantes? Será que ele permanece com o Brits, que a ideia, por exemplo, era ter o Brits somente por 45 minutos, o Brits acabou jogando a partida inteira. Será que o Gasal já pode jogar? Será que vem uma outra improvisação? O que a gente sabe é que alguns jogadores não devem ser mais utilizados, não devem mais jogar, por exemplo, o Diogo Barbosa não vai ficar mais à disposição. Não foi nem relacionado, né? O Everson também não, então Fortaleza neste momento tem 2 laterais, mas que eles não vão mais ser utilizados, não pretendem mais ser utilizados ali pelo Departamento de Futebol do Fortaleza, devem ser negociados, e aí vem Mancuso também como lateral, enfim. Então serve ali como laboratório do Carpini perceber também e encontrar algumas soluções para esse momento, mas mantendo aquele mesmo padrão que a gente falou em relação ao Ceará. Tentando acertar, ajustar e oportunizar para alguns jogadores. A informação também é que alguns jogadores da base vão ser incluídos, eles que voltaram da Copinha, pode ser que também surja uma novidade nesse sentido. Era isso que eu ia falar com você agora. O Fortaleza integrou jogadores da base, assim como o Ceará fez também. O Fortaleza trouxe alguns jogadores que se destacaram nas categorias de base na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você imagina que tem alguma minutagem de fato, Renato? Assim, é um tabu que tem sido enfrentado pelo Fortaleza de colocar esses meninos para jogar. Será que eles vão ter chance? Dos nomes aí, são cerca de 5 jogadores, o que a gente mais destaca é o Cauã Rocha, que é o zagueiro, né, que foi um dos grandes destaques dessa ida do Fortaleza lá para São Paulo, e até pela necessidade, né? O Fortaleza hoje não tem um zagueiro, como eu disse, né? Tem o Gasal, mas que ainda tá resolvendo os últimos trâmites ali para ser anunciado de fato oficialmente como jogador do Fortaleza para a temporada. O Brits está nessa situação, então se você tem o Cauã, que está bem, que treinou, que está preparado para competir, acho que seria uma ótima alternativa ter ele junto com o Cardona, por exemplo, nesse começo. Então acredito que pode ter oportunidade, pode vir jogadores ali que compõem o elenco, que pelo menos fiquem no banco de reservas e que eles também ganhem oportunidade. É um momento propício, né, da temporada para isso. O Fortaleza joga amanhã, mas daqui a pouquinho tem Ceará em campo. Então os últimos detalhes você acompanha aqui no Futebolês Especial. É o Ceará que busca a sua 3ª vitória seguida no estadual e daqui a pouquinho, 4h30 da tarde, o atual bicampeão do campeonato enfrenta a equipe do Iguatu, rapaz. É basicamente vencer e se classificar.
Com o estadual tiro curto, essa primeira fase fica mais perigosa. Mas com 2 vitórias em 2 jogos, o Ceará praticamente se garante na segunda fase, se vencer também hoje à tarde. Às 4h30 encara o Iguatu no estádio Presidente Vargas. Num ano de reformulação e de busca por acesso, é muito importante começar bem. Encontrei um clube extremamente organizado, com os processos bem definidos, com um elenco muito forte. Elenco esse com muitas mudanças em relação ao ano passado. Inclusive, relembrando o confronto contra o Iguatu em 25, Fernandinho, um dos remanescentes para 26, fez o gol da vitória por 1-0. Gol não, né? Golaço. O Campeonato Cearense tá rolando, mas na real ainda é pré-temporada para o Ceará, né? São só 2 semanas de treinos em Porangabuçu e por isso mesmo Mozart vai mexer no time. É aquela história de dosar a carga. Não pode exagerar para não machucar ninguém. Qual que é o desafio agora? Melhorar para o próximo jogo. Então, tentar recuperar esses caras fisicamente e tentar ter 2 tempos mais equilibrados, né? Que esse é o grande desafio de início de temporada, né? Início de temporada e já tem jogo valendo classificação. Se vencer hoje, o Ceará coloca 1,5 pé na próxima fase do Campeonato Cearense. É o Ceará que daqui a pouquinho tem essa difícil tarefa contra a equipe do Iguatu. O Ceará que vai, como o Renato comentou aqui agora há pouco, talvez mesclar o time para esse confronto. O Futebolês Especial vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco volta. Então não sai daí que daqui a pouquinho tem mais Futebolês Especial aqui na tela da Jangadeiro. Futebolês de volta aqui na tela da TV Jangadeiro e com essa grande novidade que você está vendo. A Copa do Nordeste fica na TV Jangadeiro, aqui que você acompanhou 5 dos 6 títulos cearenses do maior e mais importante torneio regional do país. É a Copa do Nordeste que fica na Jangadeiro e você acompanha tudo isso aqui com Futebolês, lógico, na TV Pé Quente de Verdade, na tela da Janga. Ainda no mundo pré-pandemia, o ano era 2019 e a TV Jangadeiro começava as transmissões da Copa do Nordeste. Lembra? De lá pra cá, você sabe, a casa da Copa do Nordeste. Inclusive, com exceção do ano passado, todas as edições em que o Futebolês esteve na parada, teve time cearense na final. Em 2026, vai ter Futebolês na parada de novo? A gente se encontra, hein? A Copa do Nordeste desse ano começa no fim de março e vai até o começo de junho. Todos os 9 estados nordestinos, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, terão representantes. O futebol cearense com 3 times, Ceará, Fortaleza e Ferroviária. Ceará e Fortaleza são tricampeões do Nordeste cada um. Buscam o 4º título, num ano em que muita coisa será diferente. No tricolor, muita reformulação. O novo treinador, Thiago Carpini, já foi apresentado. Nós vamos encarar todas as competições com o máximo de respeito e seriedade. Acho que essa de usar essas competições para o objetivo maior, não. A gente vai pensar a Série B e trabalhar a Série B no momento que chegar a Série B. O Ceará também está de treinador novo, Mozart, apresentado na última segunda-feira. Bom, a minha permanência está linkada ao acesso, né? Então, eu me programei, eu e minha esposa e minha família, nos próximos 2 anos estamos aqui, né? É a nossa Lampions. Quem fatura o Nordeste de 26, hein? Quem leva pra casa a orelhudo? Quem sabe de novo um cearense na final? Ou melhor, 2 cearenses na final, por que não? De março a junho, Copa do Nordeste na TV Jangadeiro. Na tela da Janga, na TV Pé Quente de Verdade, o nosso dançarino Renato Manso está aqui. É isso Segue aí. ao meu lado. Não vou falar. dançar, não vou dançar. Não vai dançar, Renato? De qualquer coisa, não Nem uma palhinha, nem um pouquinho do passinho do Jamal, que faz tanto sucesso. Eu não tenho essa malemolência, eu dependo de inteligência artificial pra isso. É, rapaz, mas assim... Tem gente que bebe, né? Tem gente que bebe. Eu prefiro só inteligência artificial mesmo. O nosso diretor aqui tá falando que você ganhou vários seguidores. Ganhei. Com a dancinha e não quer meter a dança aqui ao vivo. Ele sabe que eu ganhei seguidores? Sabe tudo, Tá né? me monitorando, né? Mandar um abraço pro nosso diretor aí, viu? Rapaz, Ele deve ter ganho também. Ele deve ganhou isso. com certeza. E se garantiu. O meu boneco preferido disparado é o dele. Renato, queria falar com você
Beleza. Sobre a importância, né? A TV Jangadeiro, mais uma vez, 9ª edição. E se tem uma TV que é pé quente, é a Jangadeiro. 5 dos 6 títulos aqui, você viu aqui na tela da Janga. É o maior regional do Brasil, né? Assim, tentam criar outras competições, outros torneios ali com essa pecha, né? Tentando envolver as regiões, mas nada, não há comparação, não há precedentes aí do que é a Copa do Nordeste, do que ela representa para a região, do que ela representa para os clubes que fazem parte da competição. A Copa do Nordeste, ela tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, ela é auto-intitulada, né? Ela tem o slogan de ser a Copa dos Clássicos, porque envolve grandes times de cada estado, é uma região do país que tem muitos estados também, isso fomenta também essa competitividade. Você tem aqui Pernambuco, Bahia, você tem o estado do Ceará, para citar os 3 que hoje estão em maior evidência, mas você tem grandes clássicos em Alagoas com o CRB e com o CSA, você tem grandes clássicos na Paraíba com Botafogo, 13, Campinense, os 2 que representam normalmente sempre também trazem clássicos. Em Natal tem América e ABC, para citar alguns, né? Eu nem falei de Sergipe, nem falei do Piauí, não falei do Maranhão, mas todo estado tem um grande time com uma grande torcida e isso fortalece demais a ideia. E a gente da TV Jangadeiro vai ter o privilégio de continuar falando sobre isso, mostrando as partidas, mostrando os jogos, esses grandes duelos. Ceará e Fortaleza têm aí na sua história os títulos como os maiores títulos, estão entre os maiores títulos da sua história. Há bem pouco tempo era o maior, né? O maior feito de um clube nordestino era a Copa do Nordeste. Então, assim, valorizar demais. É óbvio também que o objetivo do ano é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, é ter mais grana, porque estar na Série A possibilita isso, mas nada tira a relevância e a importância de ter a Copa do Nordeste no calendário. Por isso que o próprio Bahia, que tem essa questão do calendário, se vai jogar SAF, Libertadores. Não, e se vai jogar a competição ou não, por causa das regras que foram criadas no calendário da CBF a partir de 2026, o próprio Bahia já deixou claro que gostaria de jogar a competição. O Ceará, antes de ser confirmado o rebaixamento, já tinha sinalizado que brigaria na CBF para disputar a competição. São alguns exemplos que reforçam a importância de ter uma competição como a Copa do Nordeste no calendário. Para fechar esse comentário sobre a nossa querida Lampions, Renato, queria que você falasse um pouquinho da importância, porque para mim a Copa do Nordeste ela é tão importante para o futebol nordestino que é um momento antes e um momento depois. O crescimento dos times está totalmente ligado com a Copa do Nordeste, com o sucesso que ela faz de torcida no estádio, de arrecadação, de tudo que ela envolve, Renato. Queria saber de você se o Ferroviário, por exemplo, que vai jogar mais uma vez, 3 times cearenses, o Ceará, o Fortaleza, esses que já são tricampeões, que conseguiram alçar grandes voos com o sucesso da Copa do Nordeste, agora o Ferroviário vai ter mais uma vez a oportunidade de jogar. Quem sabe o Ferrão pode aproveitar essa chance e quem sabe fazer mais uma vez outra campanha chegando no mata-mata, como tem feito nos últimos anos. A gente fala muito de Ceará e Fortaleza, né? É o nosso instrumento de trabalho diário aqui, mas se a gente for ampliar esse leque, né, para times que não disputam tantas competições, que tem menores investimentos, a Copa do Nordeste, inclusive, é a oportunidade de faturar, de colocar gente no estádio, de ter grandes enfrentamentos. O Ferroviário, por exemplo, que vai jogar a Série D, mas pode pegar um Sport, pode pegar um Náutico que está na Série B, pode pegar o próprio Santa Cruz, aliás, o Santa Cruz não, mas pode pegar, por exemplo, o Vitória da Série A. O Vitória da Série A, pode pegar os times de Alagoas. Então você cria um cenário muito favorável e eu acho o nível da Copa do Nordeste muito bom para esse momento da temporada, de você fazendo os grandes testes, fazendo grandes jogos contra grandes torcidas, com pressão, e aí a gente vê. O time que vai bem na Copa do Nordeste, ele tem a possibilidade também de ir ajustando o time com o passar do tempo. Então a importância para mim é muito grande e, como eu já disse, que privilégio poder continuar contando essa história. É isso aí, Renato, como você falou, né, da importância para esses times que talvez não tenham um grande jogo durante o ano. Eu estive em Alagoas, lá na final Fortaleza CRB, pro alagoano, lá pro torcedor do CRB, foi um grande jogo. Seria o maior título da história do CRB. Exatamente, estádio lotado, grande festa. Renato, valeu. Queria agradecer pela parceria. De aqui partiu o PV. Partiu o PV, vai direto, estará ao lado de José Cunha para essa transmissão de futebol, né? É só isso, vamos pra cima. Então, abraço, Renato. Dando uma pausa no assunto futebol, para falar das meninas do vôlei feminino do Ceará que estão fazendo bonito na Superliga B, a divisão de acesso à elite do esporte no Brasil.
O Futebolês Especial foi até o treino das Alvinegras conversar com um dos pilares do time, a central Ari Borges. O Ceará Vôlei Feminino vive um grande momento na Superliga B, no topo da competição. E uma das peças fundamentais para essa boa fase é a central e capitã do time, Ariadne Borges. E hoje o Futebolês conversa com ela. Eu cheguei aqui no Ceará em 2024, para disputar a Superliga C. Eu tinha feito uma temporada na Europa, em Portugal, Porém, eu recebi o convite de ser madrinha de casamento dos meus advogados e depois de ter passado tantos anos fora, eu não quis perder, essa oportunidade de estar junto com ele num momento muito importante. Então, eu acabei ficando no Brasil, não fui para a Europa para uma próxima temporada e recebi a proposta do Ceará para poder estar compondo o time na Superliga C. E como é que foi essa trajetória da Superliga C? Aí vocês conseguiram acesso para a B, Chegaram perto ali de subir mais e agora também estão numa boa fase para quem sabe também de novo conseguir o acesso para a próxima liga. Então conta pra gente como é que foi assim. Você continuou no time, para essa temporada, então fala um pouco pra gente. Quando eu cheguei aqui para disputar a Superliga C, eu achei uma atmosfera muito boa, o clube nos acolheu muito bem, então assim, eu me senti muito em casa, estava me sentindo muito à vontade e eu acho que foi isso que contagiou o time, dentro de quadra e fora de quadra, a acreditar no projeto, do Ceará Sporting Clube. Desde a chegada, Ari, como é chamada pela equipe, se identificou com a estrutura e a filosofia de trabalho do clube. A confiança no projeto foi essencial para a evolução do time, que conquistou o acesso da Superliga C para a Superliga B e hoje briga na parte de cima da tabela. Ela foi a única jogadora que era de fora do estado do Ceará que permaneceu para essa temporada. Outras jogadoras, ou o clube não teve interesse, ou elas foram para a Europa. E a Ariadne se identificou muito e quis a permanência aqui no nosso elenco. E ela está sendo de fundamental importância, porque muitas jogadoras novas, muitas jogadoras que não conhecem a nossa filosofia, que não conhecem a nossa cultura, ela está sendo um referencial de transmitir todas essas informações. Durante a temporada passada, a Ariadne passou por um momento delicado. Na época dos playoffs, a capitã sofreu uma lesão no dedo da mão direita e precisou ficar fora da quadra na reta decisiva. E foi um momento que, pra mim, ali a gente fala que caiu o nosso mundo, A gente não tem reação, tudo que passa na nossa cabeça é como a gente vai voltar, como essa lesão vai nos afetar futuramente, E vem todas as incertezas que um atleta pode pensar, E como foi na mão, como eu sou destra, foi minha mão direita, eu acabei ficando assim, pensando no que poderia ser daqui pra frente, como me afetaria nos jogos, como afetaria a minha próxima temporada, já que eu não poderia continuar com as meninas. E ficar de fora para mim foi um peso muito grande, porque eu sabia que eu poderia contribuir muito mais com o time, A recuperação exigiu paciência, apoio do clube e muito trabalho. Mesmo fora dos jogos, a Ariadne seguiu presente, apoiando o grupo e mostrando liderança. E agora encara novas oportunidades. A gente está dando um passo de cada vez, porque é muito importante a gente saber para onde a gente está indo, o que precisa ser melhorado para a gente chegar no nosso objetivo comum. Que história de superação, voltou a Ari, voltou de lesão, está fazendo mais uma grande competição, mais uma grande Superliga, que ela possa, junto com o Ceará, conquistar esse sonhado acesso à elite do voleibol feminino no Brasil. Agora, o Futebolês Especial vai ficando por aqui, mas segunda-feira, reforçando o convite, 11 da manhã, toda a cobertura do futebol cearense aqui na tela da Janga com o Futebolês e fazendo um convite para você acompanhar as emoções de Floresta e Ceará a partir de 4 horas na Band News FM Fortaleza. E amanhã tem Leão em campo contra a equipe do Maracanã. Jogo esse que também você acompanha com o Futebolês na Band News FM Fortaleza. E o Futebolês não para nas redes sociais, é o tempo todo naquele arroba que você conhece, o arroba soufutebolês. Então fica ligado sempre com a gente. Forte abraço para você aí de casa, Futebolês Especial vai ficando por aqui.